Boa noite, povo de Deus. Alegria de estarmos aqui reunidos como este povo há 2000 anos chamado Igreja de Cristo. E nós estamos aqui para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso e para desfrutarmos da presença dos irmãos conosco, para passarmos um momento aqui alegre, feliz, estudando a palavra de Deus e edificando a nossa vida e nos preparando para a grande batalha final que nós já estamos esperando, que Jesus vem e arrebata a igreja e aí sim nós estaremos com Jesus Cristo reinando aqui na terra. Então nós temos essa grata satisfação de estarmos aqui reunidos como Igreja de Cristo. E nesse estudo de oração, falando de oração, nós temos tantos exemplos importantes, bonitos. E um dos exemplos que nós temos que ver é o de rei Ezequias. Recapitulando rapidamente, nós vimos que o povo estava numa aflição muito grande, o povo de Deus, o povo de Judá. E todo o exército de Senaqueribe, da Pérsia, do Império da Pérsia, estava atacando, destruindo todo mundo e veio com fúria para cima do povo de Judá. E então Senaqueribe não teve outro jeito, ele foi, reuniu o povo, pegou a carta, levou ao templo do Senhor e falou: olha aqui, Senhor, como que eles estão debochando do Senhor. Isso que nós temos que fazer aqui no Brasil. Falar: olha, Senhor, como esse povo que está aí, esse povo de Satanás, esses filisteus, esses medianitas que vêm aqui e roubam a nossa terra, olha aqui como que eles estão fazendo. Eles não acreditam no teu poder, na tua autoridade. Então mostra a tua autoridade aqui agora, Senhor, como mostrou o rei Ezequias lá, onde que se falava com Deus na época, era no trono lá, diante do trono da Arca da Aliança com o sacerdote. Aí ele falou direto com Deus, Deus falou: ó, imediatamente tomarei as providências. Então foi aquela vitória, Deus, o povo judeu ficou feliz lá, tranquilo. Mas depois teve a outra oração, quando o profeta Isaías chegou para Ezequias e disse: ó, Ezequias, tu vai morrer. Pô, já imaginou? Legal, o cara chega para você e diz: ó, você vai morrer. Mas quem falou? Deus falou, você vai morrer. E agora? Aí o que ele fez? Olhou para a parede, olhou, falou: o que mais eu posso falar? Só com Deus. E ficou ali diante de Deus e chorou amargamente diante de Deus. E Deus falou: tá, eu vou te dar 15 dias de vida. Você vê que maravilha, e de paz para o seu povo. Então foi mais uma oração que Deus atendeu, como Ele tinha prometido: tudo que vocês orarem aqui dentro da minha casa, como eu prometi ao rei Salomão, exigi todas aquelas coisas que vocês deveriam fazer, eu atendi. E hoje nós vamos estar vendo de novo o rei Ezequias fazendo uma oração. Que oração era essa? Pelo seu povo. O povo, aquela farra, a construção do templo, aquela euforia, a vitória sobre o Senaqueribe. Então, aquele negócio ficou uma maravilha, alegria pura. Esqueceram de Deus. Estavam adorando outros deuses. Aí Senaqueribe resolve fazer uma festa da Páscoa, para lembrar: olha, quando vocês fugiram lá do Egito, dos 400 anos de escravidão, e Deus abriu o mar vermelho para vocês saírem, eu providenciei isso para vocês, em referência aos homens que foram fiéis a mim, Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó pode se chamar também sinônimo de Israel. Vocês foram fiéis a mim, então eu fui fiel a vocês. E Senaqueribe perdeu, e Ezequias foi crescendo e foi ficando maior, mas o povo esqueceu também
da libertação da Páscoa lá do Egito, esqueceu do templo que Deus fez, aquela festa toda, atendeu as orações, atendeu a oração do rei, e que o rei ia morrer, Deus atendeu a oração, o povo esqueceu. E estava lá no pecado. Aí o rei Ezequias, ele resolve, falei, vamos fazer o povo lembrar, vamos comemorar a Páscoa, que se chama Pest em inglês, Passat, uma passagem. E eles fizeram essa festa, mas chegou na hora, como é que nós vamos comemorar a festa? Nem sacerdote preparado para executar a festa existia. Não tinha sacerdote. Não tinha sacerdote preparado para fazer a festa, que é a maior festa judaica até hoje que se comemora. A libertação de 400 anos de escravidão, a passagem, se chama Passat, né? Ao pé da letra, Peste. E o rei Ezequias ficou desesperado, falou, então tá, nós vamos adiar esta festa acho que por 2 meses, vamos esperar o sacerdote preparar. Aí que ele foi, se voltou para Deus e orou de novo. Deus, não tem nem gente para comemorar a tua festa, a festa da Páscoa. Como é que nós vamos fazer isso aqui, meu Deus? Como é que nós vamos... O povo esqueceu de ti, o povo está longe de ti. Para você ver como é difícil e grande a responsabilidade de um líder, principalmente um líder do povo de Deus. Quando Deus é fiel a nós, nós temos que estar sempre em fidelidade com Ele, irmão. Que tristeza. Então nós vamos ver o que aconteceu. Será que Deus aceitou? Ouviu a oração do rei novamente? Vamos ver. Na próxima, estamos entrando na outra sala. E aqui estamos nós, diante de mais um texto bíblico, né, para nós lermos aqui em 2 Crônicas 30. Eu pulei alguns versículos para não ler o capítulo todo, que ia ficar muito extenso. Mas o mais importante aqui do contexto, eu já fiz a introdução e nós vamos ver agora. Aqui tem um quadro mostrando como é que eles fazem essa comemoração da Páscoa com uvas, o pão sem fermento, o pão que não teve tempo de fermentar, porque eles saíram correndo, pegaram o pão antes dele crescer com fermento. Então o pão sem fermento. Então eles fazem essa Páscoa comendo o pão sem fermento, que é a Páscoa judaica. Logo depois vinha a Páscoa pagã, onde eles sacrificavam os cristãos, onde sacrificaram Jesus, que hoje nós chamamos a Páscoa cristã, a Páscoa, morte e ressurreição de Cristo, não é? Então eram 3 Páscoas que a gente, quando descreve, eu tenho, acho que é Fatos 66, Fatos 65 é sobre Natal e Fatos 66 sobre a Páscoa. Está muito bem explicado ali, com todos os textos bíblicos, para vocês saberem a diferença da Páscoa judaica, da Páscoa cristã e da Páscoa pagã, que é essa que se comemora até hoje, da deusa Zerá, com ovo de Páscoa, com coelhinho. Isso é nessa Páscoa que eles sacrificavam os cristãos para homenagear essa deusa Zerá, que é essa estátua da liberdade, que é o Osíris, Ísis, que é são esses demônios todos aí, não é? E nós comemoramos a Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então vamos sentar aqui para a gente ficar mais à vontade aqui.
Eu acredito que o som e a imagem tá tudo legal aí com vocês, não tá? Som e imagem, tranquilos? Então vamos continuar. Cadê aqui? Vamos ver. Tá ótimo. Tá bom. Qualquer coisa me avise. Deixa eu ver aqui no... Opa, a Marta está aqui, nossa irmã Marta, aqui no Twitch. Deixa lá. Tô aqui. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos rodar o nosso texto aqui. Vou ficar aqui na frente. 2 Crônicas 30, de 3 a 20 e de 24 a 27. Então vamos ler um pouquinho, só essa introdução. Este retardamento na celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficientes. Ô povo danado, viu, gente? Quanto que Deus fazia. Só dá um pouquinho de treva, então o povo tinha que andar sempre com problema dia e noite, para o povo não esquecer de Deus. Tinha um pouquinho de treva, pronto. A festa com Salomão, a festa com o rei Ezequias e pronto. Aí esqueceram de Deus, adorando outros ídolos. E assim que está a nossa situação aqui no Brasil. Por isso nós estamos fazendo estudo de oração para saber como nós temos que fazer aqui, gente. Não é brincadeira, não. É coisa muito séria. Essas religiões cheias de demônios, espíritos imundos e falsos profetas, satanistas nos púlpitos aí dessas religiões. E você acha que Deus vai atender a oração desse povo? Nós que somos o povo de Deus, gente. Nós temos essa missão diante de Deus de clamar por Deus por essa nação. Nós sabemos que aqui, Ezequiel 8, estes que levam o ramo de acácia ao nariz, eles enchem a terra de violência e me irritam. Mesmo que gritem em alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. A gente foi esperar para esses homens que estão aí clamar para Deus, Deus não vai ouvir, gente. É você mesmo que tem que assumir essa responsabilidade. E é uma coisa séria, não adianta assumir uma semana, no mês que vem, aí já abandonou, não tá. É assumir de corpo e alma. Eu tenho feito isso, não tenho abrido mão da minha vida para nada. Continuar essa obra maravilhosa que Deus nos deu. Então Deus ouve as tuas orações, você é fiel com Ele. Vamos manter firme ali. Olha a grande necessidade. Aqui no Brasil também, Deus, depois que Jesus rasgou o véu do templo, Ele nos transformou todos em sacerdotes. Quantos sacerdotes preparados para clamar o Deus de Yahvé, o Deus verdadeiro que nós temos aqui no Brasil? Quantas pessoas nós temos aqui no Brasil preparadas para isso? Fala aí com a gente. Poucas pessoas, gente. Então somos nós que temos que fazer esse trabalho. Lá Ele queria chamar o povo de novo para voltar para a casa do Senhor, para cultuar a Deus, para lembrar da libertação que Deus deu dos 400 anos de escravidão no Egito. Não tinha sacerdote preparado. E que você fosse rei, a vontade que tinha, põe num paredão aí e executa todo mundo.
Não é assim que faz aí os comunistas? Quem não está de acordo com o que eles querem, eles põem na parede e executa. E que fez o rei Ezequias? Novamente ele foi orar. Novamente ele buscou a Deus. Que não tinha como ele resolver isso. Vamos continuar aqui no texto, no versículo 3, né? E esse retardamento, então ele teve que adiar a festa, acho que por 2 meses. Esse retardamento na celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente. É o que acontece aqui no Brasil, irmão. Muitos sacerdotes por aí que conheceram Jesus, que Jesus determinou, ó, de hoje em diante eu rasguei o véu do templo há 2000 anos atrás, vocês são sacerdotes. O que é que os sacerdotes estão fazendo? Lá na maçonaria, chamando Satanás de grande arquiteto do universo, nos templos, arrecadando dinheiro, lavando com dinheiro o tráfico de drogas. E o catolicismo nem se fala, idolatria, homossexualismo, prostituição, tráfico de drogas, união com toda essa parte comunista da ONU. Quem é que Deus vai ouvir, gente? Vocês estão conscientes da missão que Deus te deu? Como igreja de Cristo, que reunimos aqui em nome de Jesus, fechamos a porta do nosso quarto, dobramos nosso joelho e falamos com o Pai. Ele nos ouve, então nós temos essa missão, essa alegria, essa felicidade de falar com Deus. Porque nós estamos adorando um único Deus. Nós temos esse conhecimento. Não adianta dividir a glória de Deus, não devia estar adorando Nossa Senhora e Jesus, estou adorando Santo Antônio e Jesus, estou adorando o grande arquiteto do universo Jesus. Deus não divide a glória dele com ninguém, ele é único, é o alfa e o ômega. Não existe outro Deus, ele é único, como nós cantamos. Ao único que é digno de receber toda a honra, a glória e o poder. Ele é único. Então, vamos continuar aqui para os irmãos saberem o quanto é importante você para o Brasil, quanto que você é importante para a obra de Deus, porque você conheceu a verdade, libertou de todo o sistema religioso do falso profeta, de todo esse sistema satânico da sociedade secreta, você é sacerdote para falar com Deus. Jesus te tornou sacerdote para falar com Deus, para interferir no que acontece aqui no Brasil. Você nunca pode esquecer essa missão maravilhosa que Deus te deu. O privilégio de interceder a Deus pela nossa nação, como fez o rei Ezequias, aqui fazendo pela 3ª vez. Então, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido se reunir em todo Jerusalém. Aqui nós reunimos praticamente quase todas as noites, mas nós estamos sempre reunidos em comunhão perpétua com nosso Pai. Onde nós estivermos, 2 ou 3 ou mais, o Espírito Santo está com a gente. Então nós estamos em comunhão eterna com o Pai. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Essa é a consciência que nós temos que ter, responsabilidade grande, linda e maravilhosa que Deus nos deu. Não é nenhum peso isso, é um privilégio de nós deixarmos as coisas do mundo para agradar a Deus, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aqui, ó. Então, vamos ver assim, que eles não conseguiam nem reunir ninguém lá. Ó, vamos cultuar aqui o Deus Yahvé. Todo mundo preocupado lá, não é? Com novela, com Big Brother, não é? Aquelas coisas lá do tempo. E ninguém conseguia reunir. 4. Sendo assim, essa solução pareceu boa aos olhos do rei e de toda a assembleia. Falou, olha, não tem como fazer a festa agora. Nós precisamos fazer a festa, precisamos reunir o povo, mas falta sacerdote. Sacerdote íntegro, sacerdote santificado. Sacerdotes tinham até um montão lá. É o caso aqui do Brasil, um montão de religiosos. E quantos são cristãos sinceros, sem cera, sem máscara, verdadeiros? Aí que faz a diferença.
Você vai adiar a bênção de Deus para o Brasil porque falta sacerdote aqui que fala com Deus? Não podemos aceitar isso. Vamos continuar falando. Em breve nós estaremos anunciando mais 15 dias de jejum e oração por essa nação, pela Igreja de Cristo, porque nós temos este privilégio de sermos sacerdotes puros, separados, limpos, fora de toda essa imundícia aí de Satanás. Nós somos pecadores salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Vocês estão vendo como o problema é o mesmo? Então nós temos que fazer o que o rei Ezequias estava fazendo ali. Então não tinha solução nenhuma, tem que adiar a festa. Não vão adiar a nossa festa não aqui no Brasil, irmão. Vão receber o mais rápido possível a bênção de Deus para essa nação. Não vão adiar essa festa por falta de sacerdote, de gente que ora para buscar Deus, não. O versículo 5, então decidiram anunciar uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para ir fazer o sacrifício da Páscoa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Então vamos lá comemorar a Páscoa de Israel. Eles convidaram as pessoas todas, porquanto muitos não a celebravam de acordo com o que estava escrito. Irmão, nós fazemos aqui a celebração da ceia, da Páscoa, uma vez por ano, para a gente lembrar que Jesus deu o seu corpo na cruz do Calvário por nós, derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós, e quando nós comemos aquele pão e comemos aquele vinho nessa Páscoa, nós estamos celebrando a nossa libertação da escravidão que Deus nos deu ao mundo inteiro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu essa libertação, e lá quando ele fala assim, ó, toda vez que comeres esse pão e beberes desse vinho, lembrai que eu voltarei, fazer isto em memória de mim até que eu volte. Então, isso aí é uma alegria a gente participar disso. Nem isso eles estavam conseguindo fazer, irmão. Lembrar do grande feito que Deus tinha feito por eles. Então eles fizeram e começaram a anunciar ao povo, vão lá para Jerusalém, vão convocar todo mundo. Isso que nós estamos fazendo agora, convocando esse povo do leão, da tribo de Judá, o povo de Jesus. Vamos orar, vamos jejuar por essa nação. Nós somos pessoas puras, sérias, limpas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Somos herdeiro de Yeshua Hamashi, o leão da tribo de Judá. Nós temos que tomar posse dessa herança que Deus nos deu, gente. Porque muitos não a celebravam de acordo com o que estava escrito. Como é que celebra a Páscoa aqui no Brasil? Coelhinho de Páscoa, ovo de Páscoa, Deus a zerar, não sei. Isso é Páscoa pagã, gente. Eu mostrei isso quando eu desmistifiquei Papai Noel aqui no Brasil. A segunda que eu desmistifiquei foi essa Páscoa. As igrejas evangélicas, toda católica, tudo com esse coelhinho, com esse negócio todo. Hoje a gente sabe que aquilo, para eles, não faz a menor diferença, mas para nós faz diferença e muita. Então vamos ver essa situação que estava vivendo Israel, é a mesma que nós estamos vivendo aqui. Tá? Porque o que ele estava fazendo lá, ó, não estava escrito. Quantas pessoas aqui dizem que são Jesus não estão cumprindo o que está escrito? O que está escrito. E a gente trabalha aqui o tempo todo. Está escrito, 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 está escrito. O tempo todo. Está escrito. Isso que nós estamos lendo, está escrito. Não foi Pedrosa que criou e montou isso agora. Está escrito para o povo de Deus. O Antigo Testamento são as sombras do Novo Testamento. Foi o preparo para a vinda de Jesus. Então nós estamos pegando os exemplos de como Deus atendia as orações. Mas quem é que orava? No tempo do Elias só tinha Elias.
que Deus chamou para orar, para descer fogo do céu, para acabar com 450 profetas de Baal e 400 profetas de poste de ídolo. E eu te pergunto, hoje nós não estamos vivendo uma situação semelhante? Com quem nós podemos contar hoje? Com quem Deus pode contar que está dobrando o seu joelho com um único e exclusivo propósito de glorificar a Deus e pedir: Deus, tira esses medianitas, esses filisteus aqui que estão desgraçando esse Brasil, esse povo de Satanás, esse povo lá da Pérsia, estão destruindo aqui o Brasil, como tu fizeste lá e atendeste a oração de Ezequias. Liberta o Brasil desse povo, Pai. Aqui tem, o seu povo está aqui. Tem os seus sacerdotes estão aqui. Somos geração do leão da tribo de Judá. Então, 6. Assim, pois, por ordem do rei, os mensageiros percorreram Israel e Judá, munidos de cartas assinadas pelo rei, pelos oficiais, e proclamavam a seguinte mensagem: ó israelitas, voltai para Yahvé. O Senhor, vou botar aqui na outra linha, o Senhor de Abrão, de Isaque e de Jacó, ou de Israel, para que ele volte a sua face para o restante de vós, que escapaste da mão do rei da Assíria, o rei Senaqueribe. Então ele falou: vocês agora têm que voltar. Senaqueribe, vocês vão voltar escravos de novo. Ó Israel, a gente diz aqui agora: ó Brasil, voltai para Yahvé, o Senhor Deus de Abrão, de Isaque e Jacó, para que ele volte a sua face para o restante de vós, brasileiros, que escapaste da mão do rei da China, da Europa, todos que chegam aqui e roubam, escravizam o Brasil. Todo mundo vem aqui e rouba do Brasil, já falei, nunca vi ninguém roubar de qualquer país e trazer para o Brasil, com a conivência dos ladrões, os servos de Satanás que estão aqui dentro da sociedade secreta, facilitando toda a obra de Satanás aqui. E nós, como servo de Deus, temos que facilitar a obra de Deus aqui. Como? Orar, jejuar e servir ao Senhor com fidelidade. Então, o rei Josafá mandou isso. Você vê que ele diz aqui: assim, por ordem do rei, mensageiro, percorrei Israel e Judá. Quantas tribos tem o reino de Israel? 12 tribos, não é? Das 12 tribos de Jacó, 12 tribos de Israel. Mas quais foram as que ainda foram um pouco menos infiel, vamos dizer assim, não mais fiel, mas menos infiel? Israel e Judá, as duas tribos do sul, de Efraim, que eles chamam, ou de Israel e Judá, de Jacó, né? E Judá, as duas tribos do sul, porque as outras 10 já ali depois, com a farra que Salomão fez, aquilo foi tudo para o inferno, virou inferno as 10 tribos, se espalharam no mundo, se perderam, que até hoje ninguém sabe quem são esses povos lá, descendentes de Salomão. Perderam a identidade de Deus. E por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Essa identidade que nós temos. Então, está vendo aqui a importância? Que é da tribo de Judá. Esse é que nós seguimos. O versículo 7 diz: não sejais, aí a advertência. Eles convocando as pessoas por todas as cidades, e isso que a gente tem que botar essas cartazes em outdoor aqui no Brasil. Não sejais como os vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor Deus de seus pais. Não sejais como esses infiéis dos teus parentes, dos teus antepassados. Não sejais como os vossos antepassados. Todo mundo abandonou Deus depois da festa do trono de Salomão, do rei Ezequias.
aquela paz, tiraram a Síria, Senaqueribe, que estava matando todo mundo, Deus libertou esse povo, matou 185.000 pessoas do exército de Senaqueribe, de um dia para o outro. Aí o povo de Judá ficou em paz. Ficou em paz, achou que não precisasse mais de Deus, que não teria mais problema. Então, não sejais como os vossos antepassados, vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais. Foram infiéis, de modo que os entregou à destruição, como vedes claramente. A idolatria que está esse Brasil entregue, gente. A promiscuidade, o pecado, o homossexualismo, o bestialismo, Satanás querendo legalizar tudo quanto é pecado aqui. E o povo de Deus assistindo novela, vendo Big Brother, futebol, em vez de estar orando, gente. Orando, buscando a palavra de Deus, isso que é o povo de Deus. Aí depois vem um arrebatamento, por que eu fiquei? Eu era membro da religião lá, eu dava o dízimo, eu fui batizado. Aí não sabe por quê. É comunhão, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eles não perseveraram. E o 8, versículo 8. Não sejais temosos, aqui ele chama de infiéis e desleais. E ele fala aqui embaixo, também não sejais teimosos como os vossos antepassados, mas sedes submissos a Yahvé o Senhor. E entrai no santuário que ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da ira de Deus se desvie de vós. Aí o pessoal vê coronavírus, está aí. Porque Deus permitiu? Porque o povo quer o pecado. E qual o salário do pecado? A morte. O povo não queria, não debochou no carnaval, humilharam Jesus, bateram em Jesus, aquele negócio todo, aquele carnaval todo. Aí vem o coronavírus, através desse povo do carnaval, e arrebenta com todo mundo aí. É Deus que é culpado? Era Deus que era culpado de não existir sacerdotes fiéis lá naquela época? Abandonaram Deus, gente. O Brasil abandonou Deus. A realidade é essa. Cheio de religião, de maçonaria, sociedade secreta, Rosa Cruz e demônios de todos os tipos. E você, Deus abençoa o Brasil. Tem que primeiro avisar o Brasil. Para abandonar essa promiscuidade. Isso que nós temos que fazer. Como eles fizeram lá, vai e anuncia por toda Judá, toda Israel, diz, olha, vocês têm que vir aqui para a gente adorar o Deus verdadeiro. Adorar o Deus verdadeiro, né? Grande arquiteto do universo, Nossa Senhora, Santo Antônio, São Jorge, esses demônios todos que o pessoal cultua aí. Isso é a ira de Deus. Cai sobre eles. Então ele falou, vocês querem para que o fogo do juízo da ira de Deus se desvie de vós? Então, vão aqui para o templo onde Deus falou. Aí ele faz uma observação. Portanto, se voltardes os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes, filhos, encontrarão a benevolência por parte dos que os aprisionaram e os sujeitaram à escravidão, e eles retornarão a esta terra. Pois Yahvé, o Senhor vosso Deus, ele é bom, é compassivo, e não desviará o rosto de vós, se voltardes para ele. É isso que o Brasil precisa, gente. Acabar com esse negócio dessas religiões todas, esse catolicismo cheio de demônio, de freiras, de não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vamos voltar. Jesus Cristo é o fundamento, ele é a palavra. Voltar para Jesus, gente. Como é que Deus pode abençoar um país desse? Aqui, ó. Voltares, tem que voltar. Se voltares para ele. Aí o povo quer, Deus, cura fulano, Deus, derrama a tua bênção lá, olha, tira a corrupção do Brasil. Tem que tirar esses demônios primeiro. Salmo 127, 1, do pai do rei Salomão, rei Davi. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor
não construir a casa, em vão trabalham os construtores, os maçons. Olha quantos trabalhos que eles fazem aí, tudo inútil. Furando buraco na água, peneirando fumaça, enxugando gelo. Trabalho inútil. Porque é o Senhor Yahvé que tem que edificar. 1 Coríntios 3,10, apóstolo Paulo falando. Porque hoje eu sou o sábio arquiteto. O fundamento que eu construo é Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é Jesus Cristo? Ninguém, né? Nossa Senhora, né? Santo Antônio, São Jorge, São Pedro, São Lucas, São não sei o quê. Não existe isso, gente. Deus disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou único. Isaías 42:8, Deus falando lá, revelando ao profeta Isaías, eu sou o Senhor teu Deus, Yahvé. Este é o meu nome. A minha glória não darei a outros, nem dividirei o meu louvor com imagem de escultura. Deus não divide, irmão. O Brasil está dividido por milhares e milhares de demônios e um povo pequenininho lá, que sequer não assume a sua responsabilidade de clamar ao Senhor. E divulgar ao povo. Tem que abandonar tudo isso, está tudo errado. Politicamente está tudo correto, assim. Chegar aqui politicamente vai ser o deputado ou o senador mais eleito do Brasil. Olha, gente, todos os caminhos levam a Deus. Espiritualmente está tudo errado. Mas politicamente está ótimo. Eu vou ser o senador mais eleito do Brasil. Nós não queremos isso. Nós queremos ser as pessoas mais sinceras, mais honestas diante de Deus, para quando nós nos curvarmos diante dele, ele nos atender como ele atendia lá o rei Ezequias, como atendeu no passado a Salomão, como atendeu a Ana, como atendeu o filho dela, Samuel, como atendeu Sansão, como atendeu Moisés. Esse mesmo Deus que nós servimos hoje, Yahvé, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos mandou o Consolador, o Espírito Santo, habitar em nós. Não mudou nada não, irmão. Só melhorou porque veio Jesus e facilitou as coisas. Não dependemos de templo, nosso templo é Jesus agora. Então, quando ele fala aqui, portanto, se voltardes os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes, filhos, encontrarão benevolência. Aqui, voltarmos para Deus, o Brasil vai encontrar benevolência. Aqui, por parte dos que aprisionaram, que sujeitaram à escravidão, e eles retornarão para esta terra. Pois Yahvé, o Senhor vosso Deus, é bom, compassivo, não desviará o vosso rosto se voltardes para ele. Ele disse, aqui em cima, no vermelho, o Senhor, ó Senhor, entrai no seu santuário que ele próprio consagrou para sempre. Quem é o nosso santuário hoje? Jesus Cristo. Ele disse, lá na Páscoa, eu caí e ergui o terceiro dia, eu sou o templo. Eu não habito em templo feito por mão de homens. E a palavra de Deus mostra que nós somos o templo de Deus. Então nós temos que trazer esse povo todo para qual templo? Jesus Cristo. Acabou esse negócio, a religião, a igreja do Malafaia, a igreja do Bispo Macedo, a igreja do Papa, a igreja do Bispo, a igreja do Ezequiel Teixeira, a igreja... Meu irmão, eles nem falam mais a igreja de Cristo, só nós aqui que falamos. Aqui não é a igreja do Pedrosa, que é a igreja de Cristo. Ele que fundou essa igreja, é ele, a igreja é dele. Nós não somos usurpadores daquilo principalmente que é de Deus. A igreja de Cristo. Então nós temos que mostrar o Brasil para se voltar para o templo. Qual é o templo? Jesus. O templo de Salomão já foi, já era. Já foi destruído lá pelos romanos. Não existe mais. O versículo 10. Então os mensageiros visitaram cidade por cidade. Imagina aqui a gente, Rio de Janeiro e São Paulo, indo por cada município aqui, o povo de Deus, vão voltar para Jesus Cristo, ele é o templo, é o Senhor, para a gente fugir do juízo de Deus. Nós temos que voltar, está faltando sacerdote aqui para cultuar a Deus.
É isso que nós estamos procurando fazer há 40 anos, mostrando isso aqui está tudo errado, gente. Isso aqui não é de Deus, isso é heresia. Está escrito, não cumpre a palavra de Deus. Estão legalizando todo o pecado. Aí, todas as religiões, irmão, botando suas lideranças todos homossexuais. Estão entrando todos. Está fechado com a ONU, lá que a gente já sabe disso há 40 anos, que o manifesto da ONU é o manifesto comunista. Desses que querem legalizar pedofilia, incesto, bestialismo e essas porcariadas todas. O sistema religioso está lá fechado com a ONU. Essa que matou milhões e milhões de pessoas com a omissão dessa Organização Mundial de Saúde, não pode nem chamar Organização Mundial de Saúde, mas Organização Mundial de Morte. Hoje os médicos cansam de falar e mostrar e provar, gente. Isso foi uma guerra biológica programada por esse povo que serve ao Satanás, chamado grande arquiteto do universo. Os mensageiros visitaram cidade por cidade em Efraim e Manassés e chegaram até Zebulon, mas o povo riu e zombou deles e os fez passar por grande humilhação. O povo que estava lá, vão dizer, pregando o evangelho, levando, ó, tem que se arrepender, vão voltar para Jerusalém, vão lá voltar para o templo, para a gente cultuar lá o Senhor, vão comemorar, lembrar os 400 anos de escravidão que Deus nos libertou. Vamos lembrar disso, vão agradecer. E o povo estava zombando deles. O que é isso? Tá? No entanto, alguns homens de Azer, Manassés e Zebulon demonstraram ter um coração sensato e humilde e decidiram partir para Jerusalém. Não, nós então vamos, mas a maioria do povo não quis não. Versículo 12. Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhe senso de unidade de pensamento para executar o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Onde é que a gente segue? De acordo com a palavra do Senhor, palavra de Deus. Opa, deixa eu ver aqui. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no segundo mês. Tá vendo? Levaram 2 meses para refazer a festa, tá? Que na data correta não deu. Para celebrar a festa dos ázimos, ou os pães sem fermento. E não deu tempo, o pão não estava pronto, eles pegaram do jeito que estava a massa ali, botaram na bagagem e fugiram lá com Moisés em direção ao Mar Vermelho. 14. Eles, o que eles fizeram então, quando esse povo foi lá para Jerusalém? O que vão fazer o povo de Deus quando se unir aqui e clamar e o Senhor abrir essa reunião da Igreja de Cristo aqui no Brasil? O Brasil clamando por Jesus? O que vai acontecer? Eles destruíram todos os altares pagãos que havia em Jerusalém. Tomaram todos os altares onde eram queimados incenso aos ídolos. Juntaram tudo e jogaram no ribeiro do Vale de Cedron. É isso que o Brasil precisa fazer. É isso que a gente tem que denunciar. Está tudo errado, gente. Isso é desgraça para todo mundo. E nós estamos aqui como atalaias de Deus, justamente para isso. Não é fazer o politicamente correto, não. Nós temos que fazer o espiritualmente correto. 14, o 15. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, olha aqui, deixa eu mostrar aqui para você. A situação aqui do Brasil é essa, gente. A situação do Brasil é essa aqui, ó. Os sacerdotes e os levitas envergonhados, aqui, ó. Envergonhados, olha aqui, que vexame aqui, ó. Os sacerdotes e os levitas envergonhados, vamos botar aqui, é bom que é ao vivo que a gente vai fazendo
Vou até botar mais um espaço aqui, ó, o 14, ó. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocausto à casa de Yahvé, o Senhor. Não tinha sacerdote consagrado lá para fazer a cerimônia da Páscoa. E aqui no Brasil pergunta, cadê o sacerdote? Aqueles que nós mostramos que estavam o ano passado orando para o Brasil, com a mão oculta aqui, o senhor Samuel, como que é? Tem um Samuel Malafaia também, que é maçom, que é o parente maçom, mas é o Samuel, filho do Manuel Ferreira, o Samuel Ferreira. Esses homens que Deus vai ouvir, com a mão de Stalin, Lenin, Trotsky, Mao Tse Tung, esses assassinos em massa todos, irmãos dele, adoradores de Baal, em nome desses, como é que Deus vai ouvir essas pessoas? Está lá em Ezequiel 8, 18, o último versículo, mesmo que gritem em alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Esperar o que desses homens? Está aqui, ó, esse sacerdote e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. 16. Em seguida, assumiram o seu posto nos serviços religiosos em conformidade com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés. Homens de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue dos animais que os levitas lhe entregaram. Tá? Então, você vai ver aqui, eles não estavam preparados, estavam em pecado. Eles não estavam obedecendo o que, vamos botar aqui, ó, o que está escrito. Estes sacerdotes estavam em pecado, não estavam purificados e não estavam cumprindo o que está escrito na Torá, na lei de Deus. Você imagina que situação terrível para um povo que estava há pouco tempo alegre, feliz, festejaram lá uma semana com o rei Salomão, aquele, não sei, 120 mil ovelhas, mas não sei, cento e tantos mil bois, fazendo aquela farra a semana inteira. Aí chega agora, já esquecem tudo. Então, em seguida, assumiram os seus postos nos serviços religiosos, ó, aquela coisa deles, né? Vão lá fazer o nosso trabalho lá religioso. Em conformidade com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, homem de Deus, né? Estava seguindo a lei lá de Moisés, eu quero em vigor para ele. Os sacerdotes aspergiram o sangue dos animais que os levitas lhe entregaram. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, Isacar e Zebulon, não se tivessem purificado. Assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Viu? Contrariando o que estava escrito. Os sacerdotes fizeram aquele culto, aquela adoração lá, sem estarem purificados. Porque tinha aquele processo de purificação rigoroso, os sacerdotes, todas aquelas leis, para ver ali, nós não vamos entrar nesse assunto aqui, que dá vários estudos. Como que era o preparo do sacerdote. E nós hoje, como servo do Senhor Jesus Cristo, somos sacerdotes de Cristo, também temos o preparo. Aqui, ó, na palavra de Deus. Preparo aqui na palavra de Deus. Nós não podemos marcar bobeira, não. Aqui, olha, interessante, não é? E mesmo assim, sem estar preparado, em total despreparo, sem estar de acordo com o que estava escrito na lei de Moisés ali, eles fizeram a festa. E aí, Deus recebe ou não recebe essa festa?
A situação difícil. Então, todavia, Ezequias orou, suplicando. Só tinha um jeito. Oração. Toda essa bagunça que estava lá. Tentaram fazer a festa com maior interesse, de que o povo voltasse para Deus, cultuar a Deus, jogar os ídolos fora, mas os sacerdotes totalmente cheios de impurezas, não estavam purificados para fazer adoração ao Senhor. Aí eles fizeram assim de qualquer jeito. Não tinha sacerdote, como é que iam fazer a festa? É o que está acontecendo aqui no Brasil, gente. Como é que nós vamos fazer a festa de Deus? Cadê o sacerdote de Deus? Que não estão ligados aí a esses demônios aí da sociedade secreta, a vaidade desses homens. Olha lá Salomão como caiu. A vaidade dele. Todos eles, a vaidade maior, vocês dizem, eu sou Deus, pronto. Sou o cara mais vaidoso, eu sou o dono do mundo, eu sou Deus. Pronto, acabou. É o que Satanás falou para Adão e Eva. Há 6.000 anos. E Satanás continua falando a mesma coisa e os homens acreditando. Isso é a vaidade. Aí Deus não pode fazer nada para o cara, eu sou Deus, eu vou orar para quem? Eu vou olhar para o espelho e vou orar por mim mesmo, porque eu sou Deus, eu vou pedir para mim mesmo. Cara, é um absurdo, é uma coisa tão idiota, é uma idiotice, uma burrice sem tamanho, que eu não tenho, confesso que eu tenho dificuldade para explicar o tamanho de uma burrice quando um cara pecador diz assim que ele é Deus. É um troço assim mais ridículo do mundo, não tem como você explicar. Isso acontece com todo esse povo do sistema religioso, de Satanás, da sociedade secreta. Aí, a maior parte do povo do mundo é assim. Então teve uma única alternativa. Ezequias orou suplicando o quê? Que é que foi a oração de Ezequias dessa vez? Suplicando que Yahvé, o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que, sinceramente, inclina seu coração para buscar a Deus. Só tinha um jeito, Deus perdoar o pecado desse povo. Senão Deus não poderia receber aquele sacrifício, estava tudo errado, não estava de acordo com o que estava escrito. Ele foi lá e pediu para Deus perdoar. É o que nós temos que fazer, que Deus perdoa, como está lá em 2 Crônicas 7,14. Isso foi dito antes da construção lá do Templo de Salomão, da consagração, quando o meu povo olhar para a minha face, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, não é? Eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei o Brasil. Mas tem que haver arrependimento. Tem que haver alguém que ore e que clame por Yahvé. Yahvé, são muitos os pecados aqui do Brasil. Muita idolatria, muita corrupção, muitos demônios. Pai, não tem como. O Senhor perdoa esse pessoal. Porque nós estamos aqui clamando e que seja destruído todos esses demônios aí, colocado por terra. É isso, nós estamos seguindo todo esse ritmo de oração para a gente saber como lidar com Deus diante dos problemas aqui do Brasil. Como é que nós vamos lidar com Deus com isso? Nós vamos estar lá no meio desse povo, desse sacerdote cheio de pecado, impureza? Então, ele vai, e todo aquele que sinceramente, aqui a palavra sinceros aqui, ó, que sinceramente, tá vendo? É todo aquele que sinceramente inclina o seu coração para buscar a Deus. O que é que nós falamos? Um coração quebrantado, como foi o ladrão lá na cruz, se inclinou para buscar Jesus. O Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo conforme as regras do santuário. Olha o que ele pediu. Deus, não tem. Eles fizeram o ritual de cerimonialmente, estava todo sujo, imundo, cheio de pecado. Mas perdoa, Senhor, conforme as regras do santuário, eles fizeram tudo errado, Pai. Perdoa.
Aí o versículo 20. Yahvé, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequiel e não castigou o povo. Oh Deus maravilhoso, oh Deus benigno, ó Deus longânimo, como este povo de Israel apontou contra Deus. E até hoje, para morar na Nova Jerusalém, eles vão ter que botar o pescocinho lá na guilhotina, 144 mil. E vão reconhecer o Messias a quem eles transpassaram. Está lá na profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Está lá. 1/3. Deus chama que é o remanescente que ele ainda vai salvar, mas vão ter que pagar o preço. Eles não aceitaram a morte de Jesus na cruz, o sacrifício que nós aceitamos. Então eles vão ter que pagar esse preço. Olha aqui, então Yahvé, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequias e não castigou o povo. E se Ezequias não orasse e clamasse a Deus? Tudo seria inútil. O povo continuaria perdido. Aí continuando agora, mais 3 versículos para encerrar aqui. Mais 4. O próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos, 7.000 ovelhas e bodes à comunidade para o sacrifício. E os chefes apresentaram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas diante da Assembleia. E muitos sacerdotes se consagraram. Aí que a gente espera, que estes que se dizem cristãos aqui no Brasil se tornem sacerdotes consagrados, porque Jesus já rasgou o véu do templo. O irmão está dizendo aqui que o som está com muito chiado. Deixa eu ver aqui. Alô? Ué, estou ouvindo um chiado assim agora. Deixa eu ver, mas aqui está fechado o som aqui do YouTube. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Começou a apresentar esse chiado agora? Ué. Onde está isso aqui? Na mesa. Deixa eu ver aqui. Vamos para... Alô? Ué, parou o chiado agora. Alô? Alô? Melhorou o som então aí? Estava falando que estava com algum chiado. Melhorou agora? Parou o chiado. Vou dizer para vocês, não fiz nada aqui. Não mexi em nada aqui. Então vou até tirar esse fone de ouvido aqui para ver se é isso. Ó. Sim, então melhorou, estamos sem chiado. Nós já estamos concluindo, né? Que bom. Você vê, essas coisas são difíceis da gente lidar com isso aqui, não mexi em nada, tá aí de repente, coisa do inimigo, né? Então o versículo 24, o próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu todos esses animais para o sacrifício, né? Porque cada um teria que levar um animal lá para sacrificar, mas o rei, ele mesmo já ofereceu tudo, né? E muitos sacerdotes se consagraram. 25. Assim toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes levitas e com todas as pessoas que haviam atendido ao convite para essa grande reunião, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam nos territórios de Israel e Judá.
Houve, portanto, uma grande alegria em Jerusalém. Houve, portanto, uma grande alegria em Jerusalém. Isso que a gente quer ver aqui no Brasil. Desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido evento de tais proporções na cidade. Irmão, desde a construção do templo pelo rei Salomão, desde aquele tempo, não havia acontecido um evento com grandes proporções dessa. O povo faz aquela festa, marcha para Jesus, aquele negócio todo. No dia seguinte está todo mundo tomando cerveja, está lá praticando sodomia, está não sei o que, aquele negócio. Isso não resolve, irmão. É cada um de nós orando sem cessar todos os dias. Não podemos esquecer do Senhor. Os irmãos sabem a minha dificuldade para botar esse programa toda noite no ar, dificuldade técnica, de tempo, de cansaço. Sexta-feira eu cheguei depois de 2 grandes neurocirurgias complicadíssimos, paciente de 90 anos de idade. Eu sentei aqui e comecei, irmão, cochilei aqui, não consegui. Aí tomei um banho e fui dormir para sábado a gente poder fazer o programa hoje. A luta muito grande da gente estar aqui no ar. Mas nós estamos perseverando enquanto Deus permitir. Porque ninguém está aí na internet pregando, está escrito palavra não, irmão. Nós temos que trazer todas as pessoas para cá, divulgar o canal. As pessoas querem ouvir mentira, é política, é alguma coisa que vai dar vantagem. Algum cara que, olha, Deus me revelou que vai acontecer isso, que não sei. Aí vem todo mundo, não que não sei o quê. Irmão, a maior revelação do mundo é Jesus Cristo, Filho de Deus. E está aqui tudo na palavra dele. Isso aqui é a maior revelação. Está aqui. O povo quer ouvir essas macumbarias aí. Não tem, aqui nós vamos falar o que está escrito, o que está na palavra, que nós estamos vivendo, já está dito tudo e repetido vezes, 10 vezes, 100 vezes, às vezes 1000 vezes. É repetido contra a idolatria na palavra de Deus, contra a idolatria, e adianta. E o povo foge da idolatria, estava lá o povo de Deus, cheio de idolatria. Então, naquele período todo, não houve nada, nem um culto, uma adoração a Deus e Yahvé. 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e tomaram posição para impetrarem a bênção ao povo. E Deus ouviu esses sacerdotes. Quando eles voltaram da sua impureza, se purificaram, voltaram ao Senhor, sacrificaram ao Senhor, Deus perdoou a eles. E eles voltaram, impetraram bênção ao povo, e Deus mais não ouvia isso. Ouviu a oração desses que estavam relapsos. Eles voltaram para Deus, Deus ouviu a oração deles. Chegou aos céus, a santa habitação de Yahvé. E por isso que nós temos insistido muito, irmão. E por isso nós estamos insistindo muito, irmão. Essa é a coisa mais maravilhosa que existe aqui na palavra de Deus. Então, para você ver quanta experiência a gente aprende só com o homem. O homem, Salomão, o pouco que ele teve com Deus e o que a gente vê de tudo de errado que ele fez depois. E com Ezequias, nós vemos que mesmo nas condições ruins, o povo afastado, não tinha sacerdote mais, ele vai e clama, aí parece o sacerdote, faz o sacrifício, tudo errado lá, aí ele não desiste, vai lá e ora, Deus, perdoa o sacerdote, fizeram tudo errado, não está escrito na lei de Moisés, mas não tem outros para fazer aqui, Senhor. Como é que eu vou fazer, ó Yahvé? Aí Deus perdoa, eles se arrependem, eles se santificam e Deus ouve a oração dos sacerdotes de novo. É isso que o Brasil precisa, voltar ao nosso templo, que é Jesus Cristo. Tá bom? Então, olha, já 20 para meia-noite, vamos ver que essa segunda-feira também já vou trabalhar.
tem trabalho lá para a gente fazer. Então, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, vou passar o link aqui para quem quiser entrar com a câmera e trazer mais alguma coisa. Eu não gosto de fugir do assunto, eu gosto que nós... Aí a pessoa vai falar do assunto da avó dele, da mãe dele, do pai dele. Tudo bem, a gente ouve pacientemente. Mas o nosso interesse é discutir aqui no assunto, conversar referente a esse assunto da palavra de Deus, né? Vamos ver que quem está disposto a bater um papo aqui com a gente, não é? Dentro desse assunto e para trazer mais informação para que nós possamos melhorar mais ainda esse estudo, né? Possamos trazer mais informações. Isso, está aqui o povo de Deus aqui chegando. Então, vamos colocando, vamos passar o link aqui também pro nosso YouTube. Mas você vê que experiência, quanta coisa que a gente tem que aprender e quanto Deus Ele quer ouvir a gente. Nós temos que fazer isso pelo Brasil, pelas pessoas que estão vivendo, pelos que estão nascendo agora essa nação. Como é que será? Deixa eu colocar esse. Pronto. Cadê o pessoal? Vão chegando para a gente fazer o nosso bate-papo. Estou colocando aqui o fone de ouvido. Ele está dando ruído aqui. Alô? Alô? Vamos ver aqui. Alô? Tá me ouvindo, ô Carmen? Tá me ouvindo? Alô? Tô ouvindo, mas tá com muito chill. Deixa eu ver aqui. Alô? Eu tô te ouvindo. Mas tá com chill. Alô? Alô? Deu problema com esse fone de ouvido aqui. Alô? Alô? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Não estou ouvindo. Eu estou te ouvindo. Meu fone, eu não sei se rebentou esse fio aqui. Deixa eu ver aqui. Alô, alô. Senão eu vou botar aqui no som aberto, mas aí ele dá retorno. Deixa eu ver aqui. Alô. Deixa eu ver aqui.
Fala alguma coisa aí, por favor. Alguém fala alguma Oi, coisa aí para ver. você tá ouvindo agora? Alô? Não, não Tá me estou ouvindo? conseguindo ouvir. Ai, Jesus. Cada dia é uma coisa, né? Nossa. Agora é o microfone. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Bem chiado, doutor Pedro. Vou dar um F5, hein? Vamos ver se a gente volta aqui. Bem chiado, doutor Pedro. Vou dar um F5, hein? Alô? Vamos ver se a gente volta aqui. Bem chiado, doutor Pedro. Vou dar um F5, hein? Vamos ver se a gente volta aqui. Bem chiado. Gaspar, Tinha um grilo? Parece um grilo. eu acho que minha internet tá um pouco instável. Eu vou sair para não atrapalhar vocês. Fiquem na paz, todos. Tomara que ele volte. Vai voltar, vai voltar. É só orando, irmão, é só orando, porque cada vez é uma batalha, né? Tá frio, irmã Carmen? Hoje não fez muito frio, mas tá um vento forte aqui, tá para vir frio a partir de amanhã. E aí no Rio Grande, como é que Aqui tá? tá frio. Aqui perto, Serafina Correia, perto de Bento Gonçalves, é frio. Não, aí Deve essa estar região uns eu sei 8 que é graus. frio. Mas aqui também é frio, irmão. Aqui também é bastante frio. É, Mas tem 2 dias só que esquentou um pouquinho. Tava terrível aqui o frio, meu Deus, muito frio. isso aí, irmãzinha. Eu, eu gosto do frio, só que ultimamente, por causa da minha circulação, não tenho passado muito bem. Deixa eu ver aqui. Fogão a lenha. Mas aqui não tem fogão. Não tem, irmã? Eu moro em apartamento, Ah, aí é triste. aí não tem como, né? Não tem como pôr fogo no prédio. Alô? Pegar uma latinha, botar álcool. Ó, Pegar uma latinha, botar álcool. Não. tá bom. Eu ligo o aquecedor. O que é que nós podemos tirar de experiência aí com o rei Ezequias? Tanta luta. Tá ouvindo agora, Pedro? Oi? Tá ouvindo agora? Tô. O que é que a gente poderia ver aí com o rei Ezequias, a luta, a dificuldade dele com aquele povo? Tá um chill bem brabo nos ouvidos aqui, mas ele vai e para, vem e para. Não, isso aqui, vamos botar aqui de novo. Alô? Vamos ver. Melhorou ou não? Sim. Melhorou? Então, vamos
ver aí o que vocês têm para falar sobre o assunto de hoje, a festa de Páscoa do rei Ezequias. Eu não sei se o irmão quer falar na minha frente. Posso falar, irmão? Pode falar. Eu quero ler aqui o versículo 8 do capítulo 30. Não endureçais agora vossa serviço, como vossos pais. Confiai ao Senhor. E vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para o adorar da sua ira e desvia de vós, para que a sua ira desvie de vós. Daí o 9, porque vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos serão misericórdia perante os que os levaram cativo e tornaram esta terra. O Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Eu estava aqui ouvindo, palavra, escrevendo, estava meditando com o Senhor com relação a esse vírus, né? Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Para conversão mesmo dos corações. Na verdade, a ira do Senhor, para que a ira não venha sobre o povo. O que tem que acontecer? Os sacerdotes têm que estar orando, o povo tem que estar se convertendo, e eu vejo assim, doutor Pedrosa, o mais importante de tudo isso, até escrevi aqui, todos esses estudos que Jesus trouxe para nós através de você, tudo falando sobre oração, como se consagrar, como limpar o coração, todos os títulos que a gente já viu, toda a palavra que a gente já viu, Deus preparando os sacerdotes que somos nós para essa grande batalha final, que nós estamos no final, para nós orarmos, para que Deus liberte o povo, para que Deus liberte a nossa nação, como eu sempre falo, e esse dia fui criticada até porque falo que o Brasil é o celeiro do mundo, mas quem não quiser ouvir, que não escute, porque a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou para poder falarmos. Então, eu vejo assim, Deus nos preparando sobre todos esses estudos. Hoje, assim, quando eu vi o estudo, vi o título, assim, eu já corri ali, e fui lá na palavra ler, eu falei, meu Deus, Deus ama muito a igreja dele, está falando claro, detalhado para nós, essa palavra. Então, Deus está fazendo o quê? Está nos ensinando a nos santificar, limpando o nosso coração, porque para nós sermos ouvidos por Deus, ele escuta, como eu já falei, ele escuta tudo, mas ele não vai responder uma oração que não tenha pureza de alma e de coração, que não seja adequado com o espírito dele, com a vontade dele, que não conheça a palavra. Como é que nós vamos orar, como tu falou hoje? Como nós vamos orar se nós não tivermos o entendimento da palavra? E Deus está nos dando esse entendimento, Deus está liberando, está abrindo a palavra para nós. E eu fiquei assim maravilhada, eu estava aqui agradecendo, estou lendo aqui o que eu escrevi. Por causa da santificação, né? Para que tenha um número suficiente de sacerdote, para Deus fazer essa grande transformação, essa grande mudança. Esses dias eu estava orando à noite e falei, Senhor, eu já não sei mais como orar por essa nação. E o Espírito do Senhor falava para mim assim, ore para eu porque o que é para Deus destronar ele? Entendeu? E Deus, basta, como você sempre fala, basta um sopro do Senhor e acabou tudo. Entende? Mas nós temos que estar pronto, nós temos que orar, nós temos que crer, para que Deus venha destronar toda essa maldade, tudo o que está acontecendo na nossa nação, para que seja modelo para outras vidas, porque nós ainda temos liberdade de falar, nós ainda não estamos sendo perseguidos, e eu não creio que vamos ser perseguidos. Nós temos liberdade de expressão, nós ainda podemos pregar, nós podemos falar. E hoje à tarde, eu estava vendo sobre a oração de Daniel, e estava assim, orando, né, e falei, no tempo de Daniel era sozinho naquela província, e ele foi perseguido, foi jogado na cova, tanta coisa aconteceu, mas ele era sozinho, como você começou sozinho, mostrando a verdade, hoje já tem, vamos dizer, uma meia dúzia, que já tem entendimento. Quando eu digo meia dúzia, não é que tem meia dúzia de pessoas, é pouco povo que tem entendimento, mas Deus está abrindo entendimento. E Daniel não se acovardou, ele orou, ele buscou, ele pediu perdão, ele se humilhou pelo povo, ele confessava o pecado do povo, como a nossa família. Esse dia o Senhor falou assim para mim, clama por eles,
pede perdão pelo pecado deles e pelo meu primeiro, né? Depois o deles. Então, assim, o Senhor nos dá essa liberdade de falarmos com Ele, nos dá esse entendimento. E eu fiquei maravilhada hoje, que eu estava desfrutando de Daniel hoje à tarde, e daí eu falei, é verdade, Senhor. O Senhor está fazendo isso nesse tempo. Porque depois eu estava vendo aqui, no final, agora que tu estava falando, eu estava conversando aqui com o Espírito Santo e o Senhor mostrando, né, sobre quando o Senhor levou todo o povo, levou o povo dele em volta da muralha de Jericó, todo mundo quieto. O que Deus estava fazendo? Mandou eles andar, andar, andar. Aí quando o Senhor mandou gritar, a muralha caiu. O que Deus está fazendo conosco? Nos preparando, nos preparando, nos preparando para quê? Para orar, para que venha cair essas muralhas. Quando Josafá subiu lá na ladeira de Ziz, ele subiu até lá em cima, ele fez tudo que o Senhor mandou, ele obedeceu, e quando ele olhou lá de cima, ele viu os inimigos, o quê? Se degladiando, se matando, porque Deus é que faz, não somos nós, mas nós temos que obedecer, ele está dando as receitas para nós, né? Então aqui, Josafá, quando o Gideão, que ele tinha medo, ele pediu todas as provas, Deus deu, quando ele foi, que o Senhor disse assim para ele, toque as cornetas, o que aconteceu com os inimigos? Se mataram tudo. Então, assim, nós temos todos os exemplos na palavra. Tudo isso tu já mostrou para nós, tu já pregou. Então, eu estava hoje, assim, falando com o Espírito Santo e ele trazendo para mim tudo aquilo que eu já ganhei. Aí eu disse, é verdade, Senhor. Então, para quê? Para que nós se santifique cada dia mais. Para que a gente seja essa meia dúzia que eu digo, esse pequeno povo, mas que clama e que Deus ouve, porque Ele já está ouvindo, Ele tem ouvido. Aqueles dias que você levou de oração, o Senhor está nos preparando para estarmos junto contigo nesse jejum, nessa oração, para nós vermos os milagres, para nós vermos o presidente liberto, para nós vermos o Senhor destronando o inimigo. Então, sabe, eu estou maravilhada. Hoje, quando eu vi o título e já corri na palavra, eu falei, meu Deus, hoje a lição é maior. Hoje a palavra veio assim, jorrando do trono de Deus, e eu glorifico a Deus cada dia, pelo poder dele, pela palavra, por essa igreja e pela tua vida, amado, que cada dia mais o Senhor te dê saúde, te dê essa alegria, te dê essa liberdade com o Espírito Santo que você tem, para trazer para nós, para que nós possa cada dia ser liberto. É isso que eu queria deixar para a igreja. Amém? Não sei se todo mundo ouviu. Sim, amém. Amém, doutor. Eu quero ouvir a opinião de outros irmãos. O que a irmã Carmen falou é verdade. Nós estamos num preparo. Deus nos está preparando, irmão. Não é para brincadeira, não. É coisa séria. Porque nós sabemos da responsabilidade que nós temos. Eu tenho procurado me dedicar em oração, estudo da palavra, o tempo inteiro, porque nós temos um privilégio muito grande de ser ouvido por Deus para salvar essa nação. Porque o povo daí, eles não oram. E se oram, Deus não ouve. Porque estão lá envolvidos com essa sociedade secreta, a maçonaria, e nós temos que chamar essa responsabilidade para nós. Porque cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então nós temos que estar buscando isso, irmão. Parece uma coisa difícil, mas não é. É só nós orarmos e buscarmos o Senhor, se arrepender dos nossos pecados, buscar a face de Deus. Então ele vem e perdoa essa terra. Isso não está pior que esse nosso Brasil, que assim que eles destruíram lá os Estados Unidos, o projeto deles era 1º de maio transformar isso aqui numa Colômbia ou Venezuela. E nós estávamos aqueles 15 dias de oração, na metade, Deus revelou lá ao nosso presidente Bolsonaro, todo mundo clamando, queremos exército, queremos na rua, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas, tal. E todas elas trabalhando contra o povo brasileiro e contra o Bolsonaro. Essa é uma tragédia, irmão, hoje, isso aqui. Prostituta mandando, homossexual, assaltante, traficante, lésbica, pedófilo, os praticando bestialidade, isso aqui já seria um inferno, gente. É isso que eles queriam. Mas nós estamos orando, e foi nesse momento que nós estávamos orando.
Que Deus aí, porque nós encerramos esse jejum e oração no dia 4 de maio, que foi o dia da ceia que nós fizemos aqui. Nós entregamos nosso jejum e oração. Isso aconteceu foi no dia 30 de abril, o dia 1º de maio. O dia 1º de maio diz que é dia dos trabalhadores? Uma gargalhada. Isso é uma palhaçada. 1º de maio é dia dos Illuminatis, desses bandidos, dos banqueiros, desses criadores do coronavírus, das vacinas, é o dia deles. Eles queriam arrasar aqui com o Brasil. Eu tenho certeza absoluta, irmão, que Deus nos ouviu e continua nos ouvindo. Porque nós fazemos um trabalho aqui exatamente dentro da palavra de Deus. Aqui só tem um Senhor, que Ele é o Alfa e o Ômega. Todos nós somos sacerdotes, lavados, purificados pelo sangue de Jesus, para defender esta pátria. Deus nos colocou aqui, e defender a Igreja de Cristo. Nós não estamos aqui de brincadeira. Então, aqui, doutor Pedrosa, aqui o 20 diz bem assim, é isso que você está falando, ó. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. É o que Deus está fazendo. Então nós temos que orar, irmão, não importa o que está fazendo o Senado, o STF, não sei o quê. Irmão, isso diante de Deus não é nada. Não é nada diante de Deus. Não é nada. Jesus vai chegar e vai fazer assim, ó. Acabou. Um sopro, acaba tudo isso. É o poder de Deus, é assim, gente. E a gente está preocupado com o Bill Gates falou, o que o Bill Gates fez. Irmão, eu quero saber o que está aqui na palavra de Deus, o que Deus falou. Isso aqui que eu estou interessado. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais irão passar. É isso que Deus está falando aqui para nós. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu estou preocupado lá que o presidente da França, o Messias Daniel Macron, me lixo para esses homens. Eu estou aqui focado na palavra de Deus, gente. Mas o diabo vai fazer isso, que vai fazer a Terceira Guerra Mundial, e o que o diabo vai fazer aquilo, nós sabemos, está aqui na palavra. Mas o que eu estou guardando, que eu quero saber, é que Jesus volta, e isso vem um novo céu, uma nova terra. Isso tudo passa. E está aqui na palavra de Deus, é isso que eu quero ouvir, a palavra de Deus. Quero deixar Deus falar para mim e para vocês. É isso que nós queremos. Queremos saber o que o deputado, o senador falou, ou o cara lá da ONU falou. Eu já falei isso várias vezes aqui, meu irmão. Esses homens, me perdoe a expressão bem vulgar, não é que eu falo? Esses homens aí do mundo falando e uma vaca cagando, para mim é a mesma coisa. Estou nem aí para eles. É isso que a gente tem que dizer. Nós temos que dar foco na palavra de Deus, o que Deus vem e vai fazer, gente. Fica todo mundo, porque o Macron vai fazer isso, porque outro vai fazer aquilo. E Deus não está fazendo nada? Ele não está no controle do céu e da terra? Pelo amor de Deus, gente. Então nós temos que estar focado na palavra de Deus, está todo mundo. Aí qualquer imbecil desse, o Papa, não, porque o Papa falou isso, vai falar no inferno? Quero saber esse povo do capeta o que está falando, não, gente. Tem que saber o que a palavra está falando aqui. Deus ouve a oração daqueles sacerdotes que são fiéis, que são honestos, que são puros, que são íntegros. Deus te ouve, meu irmão. Vai na sua graça, na sua fé, na sua simplicidade, na sua humildade. Deus te vê e Deus te ouve. Olha quantas vezes ele ouviu esse homem. Ele ouviu até Salomão, rapaz, e vê a tragédia que foi esse Salomão. O próprio Jesus orou, gente. Para quem que Jesus ia orar? Para o Pai. Ele e o Pai não são um? Mas o Pai quer ouvir a oração do Filho. Nós somos filhos de Deus.
ele recebe isso como culto, como adoração, gente. Então, o nosso tempo para estudar a palavra de Deus e orar, você pensa que Deus não está te usando? Está te usando sim, irmão. Agora, mas aquele grande sacerdote está igual nos tempos aí de Ezequias, sacerdote todo despreparado, não tem qualificação para fazer um culto. Vamos parar de esquecer esses negócios aí do mundo, gente. E nós escondidos do mundo, mas na presença de Deus, né? No nosso quarto, isso que importa. A gente tem que estar focado na palavra de Deus. Eu hoje já, nesse tempo do coronavírus, eu estava à toa aqui, tinha muito tempo, né? Então eu ficava ouvindo, mas manda um montão de mensagem, um montão de besteira, de bobagem, que passa. Semana que vem, mês que vem, pronto. Aquela mensagem já não valeu mais nada. Porque o cara disse isso do coronavírus. A outra semana já passou, todo mundo esqueceu. Cadê o que falava da gripe suína? Nunca mais falaram, acabou. Era a mesma coisa de agora. Isso passa também, já está passando, irmão. Nós temos que botar o nosso foco, o nosso tempo, a nossa consciência nas coisas de Deus. Aí dá errado, não dá errado. Não dá errado. Então é simples assim, não é? Então, deixa eu ver se tem mais algum irmão que quer falar mais alguma coisa. Fala aí, mineiro. Eu estou por a ordem aqui, doutor. Ele chegou primeiro, deixa ele falar primeiro. Pode falar então, Daniel. Pode falar, irmãozinho mineiro aí. Pode falar. Sem pressa, meu querido. Então eu vou falar, irmão. É baiano, viu? É baiano mesmo. O baiano é dinheiro cansado, entendeu? Shalom para todos. Agradecer a Deus por mais um dia a gente estar aqui com nossos irmãos aqui, nossa igreja em Cristo, para que o nome dele seja glorificado sobre as nossas vidas, por todos aqueles que estão nos ouvindo, e agradecer mais a Deus por esse dia, por esse estudo, doutor Pedrosa, que tem sido bênção nas nossas vidas, e de muitos, que eu tenho certeza disso. Deus continue te abençoando, doutor, cada vez mais, te dando sabedoria, para cada vez mais alcançar mais vida e ser liberto. E é como a irmã Carmen falou aí, a questão da oração de Josafá, então é muito, quando a gente vai para a Bíblia, que a gente vê os exemplos, que a gente vai seguir Jesus, a gente vê que o povo brasileiro, na verdade, quer conserto, mas não quer se consertar. Aí não existe o conserto se primeiro a gente se consertar, entendeu? Aí fica apelando para o Barba, fica apelando para o mito, e não quer se consertar. Mas não vai ter conserto no nosso país se a gente não se consertar. Primeiro a gente tem que se consertar. Se a gente não se consertar em Cristo, não vai ter conserto. Então, é isso que o doutor tem apresentado aí, os estudos, né? E a gente tem que cada vez mais buscar, e eu acho que o nosso país tem jeito sim, mas a gente precisa, primeiro, a gente, né, se cada vez mais se consagrar, buscar e orar, para que a bênção chegue através das nossas vidas e o país, né, vai mudando. E a gente tem certeza que se o povo tiver essa sabedoria, nosso país vai ser mudado, sim. Eu tenho certeza disso, e que Deus é misericordioso, e a palavra dele não tem questão de voltar. Entendeu, doutor? É isso mesmo, nós temos que perseverar, não pode ficar igual o povo de Israel, inconstante. Um dia, numa alegria, numa farra, todo mundo, passou uma semana depois, não esquece de Deus. Como foi Salomão. Só que Salomão nunca mais voltou para Deus, né? E o povo ainda com oração
de Ezequias, aí ele voltou, né? Ainda. Mas depois nós vamos fazer, talvez amanhã, mais um estudo sobre a oração de Ezequias, né? Falando mais um pouquinho como foi o final da vida de Ezequias. Nós vamos ver mais um pouquinho. Só um pequeno estudo. Gente, já daqui a pouquinho tem que trabalhar. Já passou meia-noite, nós já discutimos aqui mais uma experiência muito boa sobre esse povo de Israel, povo difícil. Olha quanto que Deus falou e o povo ficava ali para lá e para cá, para lá e para cá, e não se dedicaram a servir ao Senhor, né? Aí estava lá caído, aí Deus levantava um homem lá e lutava. E até hoje está assim, rapaz. Então, nós somos servos de Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Nós somos o povo de Deus aqui na terra. Nós temos essa responsabilidade, irmão. É fácil? Não é fácil, não. Porque nós somos humanos, mas nós temos que lutar incessantemente para que possamos cumprir a nossa missão aqui na terra como servos do Senhor, Filho do Altíssimo. Combater o bom combate, né, doutor? Sim, é uma missão muito especial. Verdade, verdade. Mas vale a pena. E as pessoas não dão crédito, mas Deus dá, gente. Deus está sabendo o que nós estamos fazendo. A luta, a dificuldade que nós estamos passando. É muito grande. Vamos marcar um dia, doutor, para a gente jejuar a favor da nossa nação. Nós vamos preparar aqui um período. Vamos, sim. Nós estamos fazendo esse estudo primeiro, mas, independente disso, se você quiser jejuar e orar aos irmãos, vamos estar sempre orando por essa nação, sem cessar. Sim, doutor, sim. Mas nós vamos preparar aí um período aí para a gente fazer isso, mais uns 15 dias, para Deus se sentir cultuado com nossos propósitos, né? O nosso propósito é o único de cultuar, né? E saber que Jesus mesmo falou, né? Orai sem cessar, então é sempre, é todo dia, é o dia todo, é estar ligado, conectado com Ele. E sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo. Sozinho, nós podemos até fazer alguma coisa, mas como a igreja de Cristo, nós podemos fazer muito mais. Mas eu fico com tristeza, irmão, que eu vejo a covardia das pessoas. E eu muita covardia. Muita covardia. Não trabalha com covardes, irmão. Nós não precisamos ser irresponsáveis, mas nós temos que tomar posse da palavra de Deus, gente. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus. É verdade, doutor. Todo Deus, se o cara é covarde, estava fazendo aquilo para vanglória, não pode. E se estiver fazendo, Deus entra com a providência dele, né? Se você não está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, ele não ouve as tuas orações. O povo é isso mesmo, doutor. O povo estava orando quem? Para Baal, para Moloque, para não sei o quê. Como é que Deus ia ouvir? E é o caso aqui do Brasil, gente. Todo mundo, sistema religioso, orando lá, chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Um troço assim absurdo. E nós temos compromisso. Aí tá vendo, né, doutor? Esse velho da van aí, rapaz, toda hora promovendo satanismo na rede social, na televisão. Isso é um absurdo que tá acontecendo no nosso país. Aquela estátua da liberdade, irmão. Aquela estátua da escravidão. Da escravidão, isso mesmo. Aquilo ali não tem, não. Então, muito obrigado pela... Irmão, só um pouquinho. Irmão, só uma coisa. Mas veja, eles estão promovendo tudo isso, mas o que Deus está promovendo através da igreja dele, através desse programa,
está destronando as trevas, entende? E eu Tá tenho mesmo. falado para muitas Verdade. pessoas, e tem gente que eu sei que é contra mim, mas eu não me importo. Nós Parem de olhar para o mal, e olhem para o que Deus está fazendo. 1.835 inscritos. 39 mil, nós estamos chegando a 40 mil, mas está demorando, irmão. 40 mil. Vão se inscrever no canal para a gente virar agora 40 mil. E tem um tempo, né, doutor, que está nesse 30 e poucos mil, ou 39 mil, né? Nossa, tá um tempão aí, irmão. Nunca Mas aconteceu. escute, eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que, porque venho acompanhando faz meses, chega no 39 eles baixam, nós já era para estar com mais de 100 mil, mas o importante são as pessoas que estão vendo, não importa o que estão roubando, e sim aqueles que estão vendo, isso é o que importa. Então, eu estou Verdade, irmão, também. aqui mostrando para os irmãos, nós estamos com 39.835 inscritos. Mais 35, mais 65, 165, nós chegamos a 40 mil. Vamos dar uma ajuda aí, divulgar, para a gente... Eu estou fazendo o máximo que posso, né? E graças a Deus está dando certo. Estou sempre compartilhando, doutor, nas minhas redes aqui. Estou sempre compartilhando e Vamos. todos os vídeos estou sempre compartilhando. E essa E bênção, mandando os irmãos se inscrever. que Deus está derramando e guardando essa nação, vai fazer todos mais felizes, todos mais guardados, mais seguros. Isso não é algo que a gente pede só para a gente, é para a nação inteira. Então, nós não podemos estar vacilando, não. Então, eu agradeço muito a vocês essa capacidade de estar junto com a gente aqui, confiando no Senhor, estudando a palavra. Nós estamos vencendo, irmão. Nós estamos Somos vencendo. mais que vencedor, né, doutor? Fica tranquilo. Nenhuma palavra de Deus volta vazia. Verdade, verdade. Senhor, que você vai ver. Eu estou Somos mais que vencedor. Agora a gente precisa obedecer, né? Foi uma grande surpresa aquilo que aconteceu dia 31 de abril. Dia 1º de maio, transformar-se na Venezuela. Quando eles destruíram lá os Estados Unidos, já vieram com esse propósito. E nós dobramos nosso dinheiro, jejum e oração e chegamos. Estamos vencendo. A Argentina também, né, doutor? A Argentina também já destruíram, né? Nós estamos... Mas aqui ele não vai destruir, não, que aqui tem pessoas de Deus. Igreja de Cristo. Tá bom? Igreja de Cristo. Então, um grande abraço para vocês. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus permitir, nós estaremos fazendo mais um programa. Um grande abraço. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite.